Confiai no Senhor, uma estrela caída. Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na sua tela. Começando pelo estudo do livro de Salmos. Estamos estudando o Salmos 115, que vem falando sobre a idolatria, sobre não adorar ídolos criados por mãos humanas, mas adorar ao Senhor. E falando desta adoração, o salmista chama a atenção a confiar no Senhor. E ele se dirige à casa de Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, do qual veio toda a linhagem de sacerdotes. Ele diz: casa de Arão, confiai no Senhor, pois ele é o seu escudo. E vós que temei ao Senhor, confiai nele, porque ele é o seu escudo e o seu auxílio. Então é um convite para todo mundo que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Confie nele. Ele é o seu escudo e o seu auxílio. Livro do profeta Isaías. Ontem encerramos o estudo de Isaías falando sobre uma estrela que caiu do céu. É um comparativo, uma simbologia com os reis da Assíria e da Babilônia que se achavam muito poderosos e eram comparados com grandes estrelas. Isaías está dizendo que nesse julgamento de Deus sobre a Babilônia, nesse juízo do Senhor sobre a Babilônia, esses reis caíram como uma estrela que cai do céu. E então, ao descrever como era o proceder, as características desses reis, Isaías descreve algo semelhante ao caráter, à característica de Satanás. O texto diz: tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono até as estrelas, subirei além das nuvens, semelhante ao Altíssimo. Quem quis ser semelhante a Deus? Quis roubar a glória de Deus para si? Satanás. E por isso foi deposto do céu, caiu do céu como uma estrela caída, da mesma forma que aconteceu com os reis da Babilônia e da Assíria. E no texto de hoje de Isaías, tem o juízo sobre 6 nações. Após o cântico de júbilo sobre a vitória de Deus contra a Babilônia a favor do seu povo, Isaías profetiza sobre as consequências do julgamento de Deus acerca de mais 6 nações. Os assírios, os filisteus, os moabitas, os etíopes, Damasco, Efraim. E para cada uma dessas nações, o profeta Isaías traz uma profecia acerca do que Deus iria fazer. É um relato detalhado. E o que chama a atenção é que nesses detalhes vem dizendo os pontos que seriam atingidos. O que Deus fez, a promessa de Deus sobre a execução da justiça dele acerca daquelas nações, era quebrar o orgulho de cada uma delas. Então, onde tivesse mais poder, o que fosse algo de motivo de orgulho, de ego para aquela nação, ali Deus destruiria. Tudo que levasse o homem a se orgulhar, os reis daquelas nações, a ostentarem o seu poder, ali Deus os abateria. Todo ego, toda soberba seria transformado em humilhação e vergonha. Então, lendo os textos de hoje, você vai ver para cada nação o que Deus disse que faria. Para Deus, a questão do orgulho é de fundamental importância. Acerca de uma dessas nações, no caso Moabe, está no texto, ouvimos sobre a soberba de Moabe, da soberba exagerada, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. E então é colocada a seguinte observação: é uma soberba inútil, portanto os moabitas gemerão. Deus não mudou e jamais mudará. Ainda hoje, a soberba é uma questão absoluta para Deus, porque a soberba nada mais é que o homem querendo se igualar a Deus, se colocando em primeiro lugar no seu coração, onde deve ser o lugar de Deus. Carta de Paulo aos Efésios. O início do texto de hoje da carta de Paulo aos Efésios não podia ser mais belo. Paulo diz: por essa razão
dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Paulo está reforçando que através do sacrifício de Cristo na cruz, as boas novas que ele está trazendo é que todos se unificaram em Deus. Não é somente o judeu, mas judeu, gentil, todos os povos, línguas, raças, nações foram alcançados pela salvação. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Faz parte da família de Deus. E Paulo diz que dobra os joelhos em oração perante o Pai, intercedendo para que aqueles irmãos sejam interiormente fortalecidos no Senhor, pelo poder do seu Espírito, e que Cristo habite neles pela fé em seu coração, a fim de que eles sejam arraigados, ou seja, tenham raiz, e fundamentados no amor. E isso torne a eles possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E assim conhecer este amor que excede todo entendimento, para que sejam preenchidos na plenitude desse amor, a plenitude do amor de Deus, aquele que faz muito mais além do que possamos pedir, pensar e imaginar, pelo poder que age em nós. Esse é o desejo e a oração de Paulo, que aquela igreja, que aqueles irmãos compreendam o amor de Cristo de uma forma tão profunda que isso seja pleno, seja fundamentado, arraigado neles. Um amor que, embora Paulo esteja orando, pedindo diante do Pai, desejando que seja compreensível, ele mesmo diz que é um amor que excede todo entendimento. Paulo aconselha os irmãos de Efésios a andarem de forma digna. Ele os lembra que está preso e diz: eu, prisioneiro de Cristo, peço-vos que andeis de forma digna. Há um só corpo, um só espírito, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um com uma medida, segundo o dom, o chamado de Cristo para cada um. E é quando Paulo fala que a uns ele designou para profetas, outro para mestres, outro para apóstolos. Cada um tem um chamado de acordo com a medida da graça de Deus distribuída a cada um para um propósito específico, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E que essa seja a nossa oração e a nossa busca incessante. Te espero aqui amanhã para mais estudo da Palavra de Deus. Até lá, se Deus disser que sim.